ela a falar, Senhor, mas que seja o Teu Santo Espírito, que Tu venha tomar as suas faculdades mentais, a sua fala, o seu corpo, que Tu venha fluir através da vida da Tua filha. Nessa noite nós a abençoamos, certo de que Tu já tens a abençoado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. Marcos. Eu vou trazer a palavra para vocês. Vou falar dessa música maravilhosa, desse louvor maravilhoso, né? Que é o olheiro, né? Vou pedir ao Marcos para abrir em Jeremias 1. É aquele, Marcos, da... Dezoito, 1. Amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. E eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aí só, tá? Jeremias era um profeta do Antigo Testamento. Ele é o autor do livro de Lamentações. E Deus chama Jeremias para pregar o arrependimento no reino de Judá. E Jeremias trouxe muitos questionamentos a Deus sobre a própria vida, porque tantas coisas aconteciam, tantos desencontros, tantas lágrimas, eram coisas terríveis. Mas o Senhor então disse para ele: eu vou falar com você. Deus simplesmente não fala somente na parte auditiva, né? Ele também lhe mostra coisas. E ele então resolveu falar com Jeremias. Deus fala a Jeremias: se levanta e desça e vá à casa do oleiro. Deus não pede, Deus deu uma ordem a Jeremias. Ele diz: Jeremias, levante e desça, vá à casa do oleiro. Jeremias era inteligente e obediente. E ele levantou e desceu e foi à casa do oleiro. Desceu na postura do quê? Da humildade. Ele foi lá ouvir o que Deus queria falar com ele. Deus tinha coisas para revelar para ele lá na casa do oleiro. E Jeremias
Na intimidade que ele tinha com Deus, ele vai à casa do oleiro. Então, Deus fala com ele na casa do oleiro. Assim somos nós. Deus também quer falar conosco na casa do oleiro. Deus, da mesma forma que Jeremias tinha aflições, tinha angústias, nós também temos. E nós precisamos irmos aonde? Na casa do oleiro. Deus, no sexto dia, em Gênesis, Deus cria quem? O homem. E o homem vem da onde? Do pó e do barro. Ele mexe e cria o homem como sua imagem e semelhança. Então, foi Deus que preparou isso tudo. Ele prepara aquele barro e cria o homem. E você então se torna o quê? Um vaso. O vaso da Vânia, o vaso da Bia, o vaso do Arnaldo, o vaso da Teresa, o vaso da Fran, o vaso da Marta, o vaso da Estherzinha, do pastor, do Marcos. E Deus cria cada vaso. Deus nos preparou com um propósito. Deus estabelece um propósito em nossas vidas. Através do quê? Da criação, né? Então, Deus, Ele nos fez no barro. Deus nos fez como um vaso novo, né? E o projeto dele é para glorificar o nome do Senhor. Nós somos moldados na mão de Deus. Nós somos obra de Deus. Nada é acaso. Nós somos criados por Deus. Somos moldados por Ele. Moldado com a água. A água é a palavra de Deus. É Ele quem nos molda. É Ele que nos amassa e cria o quê? Um vaso novo. Deus colocou também em nós o seu DNA. Cada um tem um DNA. E cada um tem uma identidade. A identidade da Dona Vânia não é igual da Bia. Cada um Deus criou de forma separada, cada um com sua identidade, né? E ele prepara um vaso. E esse vaso, ele coloca no forno. Cada vez que a gente é quebrado, ele tem o quê? Ele pega, quebra, mas ele é especialista em cuidar de um vaso novo. Todo vaso pode quebrar. Eu posso ter um vaso aqui, esbarrar e ele quebrar. Parou? Parou. Hein? Tá? E ele não joga fora o vaso. O que ele faz? Ele pega, joga de novo o vaso na roda e ele começa a trabalhar em cima daquele vaso. Ele não quer jogar fora o vaso. Ele quer moldar o vaso. E esse vaso somos nós. E quando ele começa a moldar esse vaso, ele começa o quê? A tirar todas as nossas angústias, a tirar todas as nossas tristezas, as nossas feridas, as nossas fraquezas. E é para isso que nós precisamos sermos o quê? Moldados por Ele. Se nós formos a cada dia moldado por Ele como Ele quer, nós vamos termos o quê? Imagem e semelhança dele, né?
Então, o oleiro, às vezes, você, como Jeremias estava na casa do oleiro, mas o vaso quebrou na mão dele. E aí vai dizer, nossa, mas o vaso quebra na mão do oleiro? Sim, o vaso quebra na mão do oleiro. Porque é importante, às vezes, o vaso quebrar ali na mão do oleiro, porque o oleiro, o que ele vai fazer? Ele vai moldar ele novamente e ele não vai jogar fora. Por quê? Porque ele se preocupa com o vaso. Ele é preocupado com o vaso da dona Vânia. Ele é preocupado com o vaso do Arnaldo. Então, ele não deixa nenhum caquinho. Ele recolhe aquilo tudo e molda para quê? Para tirar tudo. Para tirar todas as nossas angústias, todas as nossas tristezas, né? E nessa pandemia que teve agora, Deus permitiu que todos nós fôssemos quebrados. Deus não separou ninguém. Deus, Ele, no meio da pandemia, Ele quebrou todos. Não houve diferença de raça, de gênero e de igualdade social. Não havia diferença quem era preto, branco, quem era rico, quem era pobre, quem era homem, quem era mulher. Não houve diferença. Deus tratou todos iguais. Mesmo aqueles que tinham um carrão lá na garagem, eles podiam sair. Mesmo aqueles que tinham uma viagem marcada para os Estados Unidos, foram? Não. E aquele também que não tinha nada, ele permaneceu aonde? Permaneceu dentro de casa. Por quê? Porque Deus permitiu. Permitiu que todos nós fôssemos quebrados. Por quê? Porque Deus tem propósito. Ele tem propósito sobre todas as coisas. Se Ele permitiu que houvesse a pandemia, é porque Ele precisava também, Ele precisava de quê? De ter mais intimidade conosco. Será que alguém, no momento da pandemia, buscou mais Jesus? Será que você foi mais ao encontro de Jesus? Eu estava quebrada. Eu me quebrei na pandemia. Eu ligava para o pastor e falava, eu estou desesperada, pastor. Eu não aguento. O pastor disse assim, para de ver Rede Globo. Mas foi na pandemia onde eu, dentro da minha casa, eu fui buscar o quê? O Senhor. Porque só Ele podia me dar o colo suficiente. Não era o pastor que ia me dar o colo. Não era ninguém, só Ele. Então eu lá dentro do meu quarto, fechadinha lá, eu busquei quebrada. E Ele foi, sabe, mexendo. E assim somos nós todos os dias, né? A gente tem que confiar, crer, saber que só Ele que pode moldar tudo, fazer tudo, né? Então, nesse período da pandemia, quantas pessoas arrogantes Ele quebrou? Quantas pessoas orgulhosas Ele quebrou? Quantas pessoas que se achavam, sabe, que era o rei do rei. E Ele mostrou que nós somos todos o quê? Iguais. Todos nós somos iguais. Eu sou igual a Dona Vânia. Eu sou igual a Fran. Entendeu? Ele fez a imagem dele e semelhança. Mas somos iguais. Ele não faz acepção de pessoas. Ele trata todos nós igualmente. Podemos termos algumas diferenças, isso é natural. Mas o amor que Ele colocou dentro de nós, tudo que Ele criou, da forma que Ele criou, nós somos iguais, né? Então, neste momento de pandemia, neste momento difícil, Ele provou que Ele é o nosso Pai maior, né?
Ele deu oportunidade às pessoas de conhecê-lo mais, de saber quem é Ele. Porque Ele nos conhece. Ele conhece o coração da Dona Vânia, Ele conhece meu coração. Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. Ele sabe todas as coisas. Nós é que não sabemos de nada. Então, através dessa pandemia e através de muitas coisas que Ele tem dado sinais, agora mesmo, aqui em Petrópolis aconteceu essa nova tragédia, né? Quantas coisas que Deus está falando conosco. Quantas coisas que Ele está permitindo ao ser humano para ser quebrado e ser moldado de novo. E ser feito um vaso novo. Ele está permitindo, Ele está dando oportunidade. Apenas basta você o quê? Tomar atitudes, determinação, ter domínio próprio, discernimento. Por quê? Porque é só Ele, não é mais ninguém. Quando Ele diz, eleve seus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de quem? Vem do Senhor. Não vem da prefeitura, não vem do corpo de bombeiro, não vem de ninguém, vem do Senhor. Quantas pessoas que estavam ali embaixo da terra, daquela terra, que foram salvas. Quantas pessoas que estavam ali, umas morreram, mas tiveram pessoas que foram salvas, foram soterradas. Eu tive uma tia que ela caiu de um prédio, há muitos anos atrás, lá em Santa Teresa. Ela e o marido dela. Eles caíram, eles ficaram debaixo dos escombros horas, mas eles foram salvos. Mesmo com tudo, tanto ela quanto o marido dela, depois de muito tempo foram salvos. E quantas pessoas aqui também foram salvas? Isso é o quê? É a mão de Deus. Então Deus tem propósitos em nossas vidas. Deus sabe que há tempo para todas as coisas. Há tempo para a gente sorrir, há tempo para chorar, há tempo para todas as coisas. A gente precisa, como tem uma passagem em João 11:40. Se creres, verás a glória de Deus. Nós não podemos murmurar, nós não podemos reclamar, nós só temos que agradecer. Mas isso é difícil, né? Porque a gente vive só o quê? Murmurando. A gente vive só lamentando. Então precisamos sermos quebrados todos os dias. Todos os dias temos que sermos quebrados para a gente aprender que só Ele que resolve tudo, né? Vamos deixar as obras da carne, a soberba, a inveja, a prostituição, a bebedice, os ciúmes, a glutonarias, né? Vamos deixar com que isso se afaste de nós. E vamos deixar com que entre o que Ele moldou em nós. O amor, a paz, a alegria, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Está em Gálatas 5, 21, 22, né? Então, o nosso mundo está precisando de quê? Curar almas, curar pessoas. Precisamos tirar aquela pedra que é tão pesada sobre nós. Precisamos deixar Deus tratar. Precisam de ajuda? Sim, todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos, sabe, de nos entregarmos na mão dEle. Precisamos nos arrependermos. Precisamos nos limparmos e limparmos cada vez mais. Desde que eu vim para a Igreja da Unidade, o pastor fala muito sobre isso. Nós fizemos o seminário e a cada dia que a gente levanta,
a gente vê o quanto a gente cresceu, né, pastor? O quanto a gente tem crescido, o quanto a gente tem vivido. Pastor tem passado isso através, nos domingos aqui, tem falado muito sobre a gente se limpar. Porque a gente vai chegar no dia em que a gente vai encontrar com Ele, encontrar com o Pai. Nós vamos lá para o trono branco, né? Então, não adianta a gente ficar mentindo. Eu sou uma pessoa aqui, quando eu saio dali, eu dobro a curva, eu sou outra pessoa. Não adianta. Porque Ele está vendo tudo. Ele sabe de todas as coisas, não adianta eu esconder. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Então precisamos, cada dia, nos tornarmos um vaso melhor, né? Deus nos coloca, sim, na olaria, mas Ele coloca com um propósito. Muitas pessoas vão para a olaria e começam o quê? A murmurarem. Muitas pessoas fogem da igreja, não querem mais ficar na igreja. Ouvem uma pregação. Eu não vou ficar mais aqui nessa igreja, não. Eu aqui tenho que modificar. Eu aqui não posso seguir o caminho como tenho que seguir. Então, quando Ele coloca a gente na olaria, Ele está querendo o quê? Que a gente, sabe, cada vez mais a gente entre naquele forno, para quê? Para a gente receber a glória dEle, ser ungida por Ele, né? E nos tornar um vaso novo. Você é um veículo de Deus aqui na terra. Então, saiba que só Ele é que pode conduzir a nossa vida, não mais ninguém, né? Deus sabe de tudo lá na frente. Então a gente precisa descansar nele, crer nele, confiar nele, deixar que Ele cada dia mais amasse o nosso barro, nos torne um vaso novo, que Ele não desiste da gente, Ele apenas quer fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Davi foi tirado de trás das malhadas. Depois de 18 anos, pastor hoje até botou isso, né? Ele se tornou rei. Ele tem propósito sobre todos. José contou para os irmãos o seu sonho. O que os irmãos fizeram? Venderam José. José foi para a casa de Potifar. E aí o que aconteceu? Ele foi lá para a prisão. Mas depois Deus o que? Honrou, tirou ele da humilhação e levou ele para ser o governador do Egito, né? Então, Deus tem propósitos em tudo. Deus tem propósito na minha vida. Deus tem propósito na vida do pastor. Olha só, o pastor, na segunda-feira, falou para mim assim: você pode levar a Estherzinha no curso, não foi? O pastor foi para Petrópolis. Olha que livramento que o pastor teve. Que se o pastor, ele podia ter ido a Petrópolis na terça-feira. Mas Deus fez com que ele fosse o quê? Na segunda. Por quê? Porque Deus já sabia que ia acontecer isso. Deus deu um livramento para ele. Assim somos nós. Eu fui para Petrópolis aquele dia também. Chovia muito na quarta-feira, quando eu estava com as meninas. Mas Deus me deu o livramento. E a cada dia a gente tem que agradecer tudo nas nossas vidas. Todos os livramentos dados por Ele. Todas as coisas. Precisamos sair da inércia, do conformismo. Precisamos reagir, caminhar com fé. Precisamos mergulhar no Jordão. Assim como Naamã. Naamã mergulhou no Jordão. Tirou o quê? As impurezas. Tirou a lepra do corpo. E nós precisamos tirarmos essa lepra
do nosso corpo. Assim como Naamã. Naamã, ele fez o quê? Mergulhou 7 vezes no Jordão. 7 vezes para quê? Para tirar todas aquelas impurezas. 7 vezes ele mergulhou, ele tirou tudo e ele ficou curado da lepra. Assim nós precisamos ficarmos curados também da nossa lepra. Sermos transformados, sermos, sabe, moldados como o oleiro, né? Vamos ser um vaso novo. Permita você como um vaso, como um barro seco. Porque a gente é um barro. Mas às vezes a gente não está molhado. A gente ainda está seco. A gente precisa ser molhado com aquela água. A água da samaritana, que ela bebeu a água da vida. A gente precisa ser moldado com esta água. Nós somos barro seco, mas precisamos sermos moldados na mão do oleiro. O Senhor moldou com amor a vida do profeta Jeremias. E assim, o Senhor precisa moldar a nossa vida com amor, com bondade, com misericórdia, né? Então, precisamos cada dia mais nos entregarmos na mão do oleiro, para que ele nos molde cada dia mais. Amém? Amém? Pronto, pastor. Quando aquela pessoa foi lá no oleiro, né? Quando ele foi lá para refazer o vaso, ele tinha uma rachadura. O vaso tinha uma rachadura, né? Às vezes a gente olha e pensa que a rachadura é só questão de altivez de espírito, né? Orgulho. Mas o vaso, para ter a hombridade de ir lá e falar com o oleiro, ele teve que se rebaixar, né? Gálatas 6:3 fala assim: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, assim, o exemplo que Jesus nos dá através dessa parábola, desse exemplo aí, é que é preciso ter humildade para entender que todos nós temos alguma rachadura e que essa rachadura vai trazer um prejuízo para o vaso. Porque o Espírito Santo, que é para ser derramado no vaso, quando ele encontra uma rachadura, ele não fica dentro do vaso, que seria o lugar onde ele deveria ficar. Por isso que muitas vezes nós estamos assim, ó, igual uma gangorra, ou então igual uma roda gigante. Uma hora eu estou muito cheio da presença do Espírito Santo, outra hora eu não tenho nada do Espírito Santo. Uma hora eu estou muito cheio do Espírito Santo, outra hora eu não tenho nada do Espírito Santo. Outra hora eu estou querendo fazer tudo na igreja, outra hora eu não quero fazer nada na igreja. Mas é assim, irmãos. Isso é um típico sinal de que o vaso está rachado. Mas enquanto eu, como vaso, tenho a noção de que eu estou rachado, e eu não me submeto ou me rebaixo ao oleiro, eu nunca vou ser refeito. Eu vou só me enganando, né? Só enganando. Eu vou vivendo por viver, eu vou andando por andar, eu vou fazendo por fazer. Mas eu nunca consigo a solução completa para o meu problema. E o meu problema pode ser vários. Meu problema pode ser soberba, meu problema pode ser orgulho, meu problema pode ser medo, meu problema pode ser vaidade,
Pode ser qualquer coisa. Tudo que me impede de reter dentro de mim o Espírito Santo de Deus é uma rachadura que está no vaso. E eu preciso entender isso e buscar ajuda. Quantas pessoas não conseguem se firmar na igreja, irmãos, porque não sabem que é a hora de buscar ajuda? Ah, vai deixando. Amanhã eu vou. Nós estamos vendo casos aqui dentro da igreja que pessoas vão deixando assim, ó. Amanhã eu vou. Amanhã eu recorro ao pastor. Amanhã eu recorro à pastora. Amanhã eu vou lá na igreja. Amanhã eu assisto o culto. Amanhã. Sabe quando você vai voltar para a igreja? Nunca. Porque o diabo sempre vai colocar um empecilho na sua frente para você não sair de onde você está. Você quer ver uma coisa que paralisa a gente? Medo. Não é só medo dessa doença não, irmãos. Medo de qualquer coisa. Eu tenho medo de encarar os irmãos. Eu tenho medo de me expor. Eu tive um casal um tempo atrás, bastante tempo atrás, que eles faziam parte da nossa igreja. E um belo dia nós sentamos com eles para conversar. E a gente falou, parece que estava falando a radiografia do que estava acontecendo com eles. O seu problema é esse. A pessoa olhou para a gente com a cara espantada, porque pensou assim, não é possível que ele está vendo isso. Minha esposa falando com ela, com a mulher, eu e ela. E aí ela olhou bem fundo nos nossos olhos e disse assim, agora vocês descobriram quem realmente nós somos. Nós não podemos mais ficar aqui. É duro, né? Não é duro? Porque são coisas que foram elencadas que a própria palavra de Deus condena. E como, irmãos, eu desejo ser cristão, servir a Jesus, fazer parte do reino de Deus, vivendo uma mentira, vivendo uma maquiagem. Tem muita gente vivendo uma maquiagem, uma vida de mentira, porque não quer se expor, não quer se colocar à prova do fogo, né? Não é aquela questão que a gente fala sempre aqui? A sua obra, seja lá qual for o material que você estiver usando, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser testada. E o teste que Deus usa, é o fogo. E aí vai aparecer quem realmente nós somos. A pergunta é, quem é você no reino de Deus? Ou, quem você tem sido até hoje no reino de Deus? Tem valido a pena você viver do jeito que você tem vivido até hoje? No reino de Deus? Hoje é dia de oração. Hoje é dia de você... Hoje só não, mas hoje é um dia específico da igreja. De você orar ao Senhor e dizer assim, Senhor, eu sou assim, ó. Esse sou eu. Tem misericórdia de mim, porque Paulo olhava para si, ele dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou o mais miserável dos homens. Quando você não consegue mais se enxergar desse jeito, alguma coisa está errada. Que evangelho é esse? Irmãos, não importa quanto tempo vai demorar para chegar a sua bênção. Não importa. Eu já tenho alguns anos que eu estou perseguindo a minha bênção. Não importa. Mas a palavra de Deus diz que quando você se torna filho de Deus, filha de Deus, você para de correr atrás da bênção. Porque agora, ela é que vai correr atrás de você. É diferente demais, né? Mas eu preciso me tornar filho de Deus.
Eu preciso me tornar filho de Deus. Filho. Não é enteado. Não é parente. Não é vizinho. Não é um conhecido de Deus. Não é um visitante. Não. Eu preciso me tornar filho. Porque só filho tem o direito de entrar aonde o pai está. Tem o direito de chegar aonde ele está e expressar para ele: pai, eu estou assim, ó. Desse jeito. É desse jeito, Senhor, que eu tenho andado. Muito mal. Mas o filho entende que quando ele chega diante do pai, o pai tem todo o poder para transformar a sua realidade. E ele diz para nós assim, ó: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos nos acostumar com isso, com a nossa rachadura. Nós não podemos nós não podemos aceitar a nossa rachadura. Nós não podemos mais aceitar que o Espírito Santo se esvaia de nós. Sabe? Sai aqui como se estivesse descendo por entre os dedos. Não. Eu preciso buscar com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. É assim, irmãos, que vai sendo levado o Evangelho. O Evangelho é dia a dia. O Evangelho é luta a luta. O Evangelho são todos os momentos que o Senhor vai te ensinando. Ele vai colocando você no eixo, né? Se você permitir. Se você permitir. Se você deixar. Agora, quando eu não tenho capacidade ou o meu orgulho impede de me colocar na roda do oleiro, né? Como é que você quer que o oleiro transforme a sua vida? O oleiro não trabalha de outra forma senão daquele jeito. Mas quando ele faz algo no vaso e transforma aquele vaso e tira a rachadura, a Bíblia fala que nós vamos nos tornar agora não mais um vaso rachado, mas um vaso de honra na presença do Senhor. E aí você vai entender o que é honrar, você vai entender o que é servir, você vai entender o que é estar na presença de Deus, porque você vai estar cheio plenamente da presença de Deus. Aí a gente entende quando uma pessoa não consegue servir plenamente ao Senhor. É a rachadura que está ali, ainda está atrapalhando, né? A gente conta aquela historinha dos árabes, né? Que tem um vaso lá muito bonito, que ele passou uma cera, e a pessoa chegou e olhou e comprou o vaso, levou para casa, mas quando ele chegou em casa, despejou a água, e aí apareceu a rachadura, porque a água passa por qualquer lugar. E aí, aquele homem que comprou o vaso voltou lá no árabe e disse assim: puxa vida, você me vendeu um vaso rachado. Não tem problema, deixe o seu vaso aqui e pegue outro. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: o árabe vai jogar fora aquele vaso? Eu sou descendente deles, eu sei como é que é. Ele vai pegar o vaso de novo, vai pegar uma cera bem grossa e vai passar no vaso e vai botar o vaso para vender de novo. Só que quando você já sabe que aquele vaso tem uma cera, você vai chegar para o árabe e vai dizer assim: eu quero esse vaso, mas eu quero o vaso sem cera. Ou seja, Deus quer que nós sejamos sem cera, sincero com Ele. Seja um vaso desse, sem cera, sem máscara, sem subterfúgio, sem conversa fiada.
Sabe? Se você quer ser alguém no reino de Deus, você precisa ser assim, mostrar para Deus, olha, Deus, eu estou rachado aqui nessa área da minha vida, ó. Eu não consigo parar de ver pornografia. Eu não consigo parar de fumar. Eu não consigo parar de roubar. Eu não consigo, Senhor, deixar de usar drogas. Senhor, eu não consigo. Mas eu estou chegando aqui na casa do oleiro, porque eu sei que eu não consigo, mas Tu consegue todas as coisas. Tu transforma aquilo que é maldição em bênção. Aquilo que era morte, quando Deus trata, quando Deus entra, se transforma em vida. Nessa noite Jesus está aqui de novo, irmãos. Por incrível que pareça, está aqui. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. E quando Jesus entra, nada que for trevas consegue ficar. Nada. Nenhuma rachadura consegue se esconder. Nenhum demônio consegue se esconder. Porque Ele é a luz. E a luz ilumina tudo. Vamos orar? Pai, nós chegamos diante da Tua presença mais uma vez. Eu quero chegar diante de Ti, Pai, e confessar que nós somos orgulhosos, Senhor. Nós somos soberbos, ao ponto de achar que chegar na Tua presença é algo que não vai modificar a nossa vida, Senhor. Às vezes nós nos portamos assim, Senhor, achando, Senhor, que vir aqui ou estar na Tua casa é algo que não vai fazer diferença mais, porque eu já entendi quem eu sou e eu sei que nada pode resolver o meu problema. Senhor, nos perdoa pela nossa insensatez. Nos perdoa, Senhor, pela nossa falta de capacidade, Senhor, de olhar para nós mesmos e ver que nós estamos doentes, Senhor. Que nós precisamos de Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu não sei o que se passa na mente daqueles que estão aqui hoje. Eu não sei o que se passa na mente daqueles que estão assistindo pela internet. Eu não sei. Mas eu sei que Tu sabes, Senhor. E que Tu és aquela espada de 2 gumes, Senhor, que vai penetrando até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E o que eu quero Te pedir, Senhor, que nenhuma interferência maligna possa impedir o que essa espada veio para fazer, Senhor. Senhor, Tu tens todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, Senhor. Portanto, Senhor, Tu tens todo o poder nas nossas vidas. E nós Te pedimos, Pai, que Tu não deixe que a nossa insensatez impeça o Teu agir nas nossas vidas, Senhor. Não deixa, Senhor, que o nosso orgulho de não nos querermos, Senhor, não querermos expor as nossas feridas, nos impeça, Senhor, de receber a cura que há em Ti, Senhor. Nós agora estamos como a Tua palavra nos ensina, Senhor. Nós estamos descendo, Senhor, à casa do oleiro agora. Deus, nos recebe, Senhor, nessa hora. Nós queremos, Senhor, nos humilhar diante de Ti, Pai. Queremos Te dizer, Senhor, que nós precisamos sim ser consertados, Senhor. Nós precisamos ser quebrados, Senhor.
Nós precisamos, Senhor, ser tocados pelas Tuas mãos, Pai. Quebra-nos, Senhor, de novo, Senhor. E nos faz, Senhor, um vaso novo de honra nesse lugar, Senhor. Senhor, eu te louvo tanto, Senhor, porque um dia, Senhor, Tu nos deu essa oportunidade. A oportunidade de nos humilharmos e descermos à casa do oleiro. Existe um lugar para que nós possamos ir. Existe uma pessoa que nós podemos procurar. E é Tu, Senhor. Nós ainda temos solução, Senhor. Nós ainda temos a quem recorrer, Pai. Senhor, olha para nós nessa noite, Senhor. E vê o nosso caminho mal. E vê, Senhor. Vê, Senhor, em nós. Olha para nós e vê. Aonde está quebrado, Senhor. Só Tu podes identificar, Senhor, porque Tu é o oleiro que nos fez, Senhor. Nós, Senhor, somos pequenos demais, Senhor, em todos os sentidos, Senhor, para poder admitir que nós estamos rachados, Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Não nos deixa, Senhor, nos tornarmos mais um religioso, Senhor. O religioso, Senhor, Te colocou na cruz. Deus, tem misericórdia. Nós não queremos ter a Ti na cruz novamente. Nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos ter a Tua proteção nesse lugar, Senhor. E esse lugar que nós falamos, Senhor, é em cima da roda do oleiro, Senhor. Senhor, olha para cada um de nós, Senhor, como um vaso, Senhor. Um vaso que precisa ser tratado, Senhor. Senhor, tem tantas pessoas, Senhor, que têm nos procurado pedindo ajuda, Senhor. E nós, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, a nossa cidade clama, Senhor, por Ti, Senhor. Não nos deixa, Senhor, com a nossa soberba, achando que nós podemos todas as coisas, Senhor, quando nós não podemos nada, Senhor. Sem Ti, Senhor, nós não somos nada, verdadeiramente nada, Senhor. Faz brotar em nós o entendimento de quem nós somos, Deus. Tira de nós a frieza espiritual, Senhor, tem misericórdia. Coloca de novo, Senhor, um coração de carne. Tira o coração de pedra. A Tua igreja precisa de Ti, Pai. Vem em nosso socorro. Clamamos, Senhor, porque só Tu podes, Senhor, quebrar as nossas vidas, Senhor. Só Tu podes. Mas só Tu também tens o poder, Senhor, de nos reconstruir na Tua presença, Pai. Senhor, olhamos para nós e não gostamos do que estamos vendo. Mas, Senhor, nós não sabemos o que acontece, Senhor, porque nós não conseguimos sair desse lugar onde nós estamos, Senhor. Deus, olha por nós. Olha para a nossa fraqueza, Senhor. Somos fracos. Somos pequenos. Precisamos de Ti, Pai. Estamos vendo, Senhor, Espírito Santo, Senhor, Teu Espírito Santo se esvair por nossas mãos, Senhor. Cura-nos, Senhor.
Cura-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Senhor, entra dentro de nós e olha para dentro de nós, Senhor. Vê a nossa personalidade, Pai. Vê o nosso caráter. Vê aonde nós estamos falhando, Senhor. Tira toda a influência do maligno sobre nós, Senhor. Tira, Senhor. Vence o maligno por nós, Senhor. Senhor, faz a tua igreja crescer, Senhor. Não só em quantidade, mas em qualidade, graça, Senhor, na tua presença, Pai. Precisamos crescer, Senhor. Nós não podemos mais vir aqui por vir, Senhor. Nós não podemos mais fazer a tua obra relaxadamente, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Eu sei, Senhor. Eu sei que tu tens trazido, Senhor, a este lugar pessoas, Senhor, fiéis a ti, Senhor. Eu sei disso. Mas existe algo, Senhor, que tem se levantado, Senhor, que são as astutas ciladas do diabo, Senhor. Que a palavra diz, Senhor, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos teus, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, tira todos os impedimentos, Senhor. Eu quero te pedir agora, Senhor, que tu envie os teus anjos de grandeza maior aqui nesse lugar, Senhor. Senhor, envie os teus anjos de grandeza maior aqui nesse lugar agora. Eu não sei qual é o instrumento que ele vai utilizar, Senhor, que eles vão utilizar. Mas eu quero te pedir que esses anjos de grandeza maior consigam vasculhar dentro de nós e identificar aonde existe alguma raiz do maligno dentro de nós. Aonde existe dentro da nossa mente, aonde existe dentro do nosso corpo, aonde existe dentro da nossa alma, alguma interferência do maligno. E eu quero te pedir, Pai, que os teus anjos recebam ordens de ti agora, para fazer o que for necessário, para que essa raiz maligna seja arrancada de dentro de nós, em nome de Jesus. Anjos, eu sei que vocês já estão aqui. Eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que dê ordem aos seus anjos, que eles fiquem na frente de cada irmão e irmã. Um anjo. Isso. Anjos, se posicionem na frente de cada irmão e de cada irmã. E vocês agora, anjos, vão começar a vasculhar dentro dessa pessoa, aonde existe algo que foi lançado por Satanás e que tem impedido essa pessoa de servir ao reino de Deus, de ser usada pelo próprio Senhor. Aonde quer que esteja essa raiz. Isso. Comece a vasculhar, anjo. Isso. E na hora que você identificar o local, vocês vão usar a arma que for necessária. Porque eu não sei há quanto tempo essa raiz está aí. Eu não sei há quanto tempo essa pessoa está levando isso na sua própria vida. Pode ser que algumas sejam mais fáceis, pode ser que outros sejam mais difíceis, mas eu creio que os anjos do Senhor terão armas suficientes para que essa investida do diabo seja arrancada
queimada, destruída e lançada no abismo sem direito de retorno nem de transferência. Então, quando eu contar 3, anjos, e eu sei que vocês já identificaram onde está. Então, quando eu contar 3, vocês vão arrancar essa raiz maligna daí de dentro. 1, vocês vão puxar com toda a força. 2, e vocês vão arrancar toda a raiz de Satanás e seus demônios que possam estar alojados dentro dessas pessoas. E aqueles que estão também assistindo vão entender isso e vão receber isso. 3, pode arrancar, anjo. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Seja arrancada toda a raiz do maligno dentro de cada um. E vai sendo agora arrancado, seja qual for ela, de quanto tempo está aí dentro, em nome de Jesus. Agora os anjos comecem a puxar e arrancar e colocar para fora, em nome de Jesus, toda a raiz maligna. Tudo aquilo que impede essa pessoa de servir ao reino de Deus, de pensar como Cristo, de ter a mente de Cristo, em nome de Jesus, vai sendo queimado agora, vai sendo destruído essa raiz, e vai sendo agora lançado no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Eu sei, Pai, eu sei que isso vai ser agora feito, e o efeito dessa atitude vai ser sentido daqui para frente, em nome de Jesus. Pai, quero te pedir, Senhor, que Tu não permita mais que nós deixemos entrar dentro de nós as raízes que o nosso inimigo, que Satanás, tenta lançar sobre as nossas vidas todos os dias. Tu não permitas mais, Senhor, porque agora eu quero te pedir, Senhor, que os Teus anjos, ordenados por Ti, venham, Senhor, fazer uma unção agora sobre cada pessoa que tem orado junto comigo aqui. Isso. Aonde foi retirado essa raiz maligna, agora vai sendo passado o sangue de Jesus. E vai sendo cauterizado agora, aonde foi arrancado. Isso. Em nome de Jesus. Anjos, agora façam isso. Isso. E agora sobre essa pessoa, que ela seja ungida com o sangue de Jesus. Isso. Pode ungir. Pode ungir, anjo. Pode ungir. Isso. Pode ungir. Isso. E essas pessoas que têm orado comigo aqui, ou pela internet, agora vão receber uma capa protetora contra as investidas do diabo, em nome de Jesus. Traz, Senhor, também à mente dessa pessoa a consciência de quem ela é, e a consciência de que ela precisa andar nos Teus caminhos, Senhor. Traz, Senhor, à mente dessa pessoa agora esse entendimento, para que ela possa, Senhor, ter a necessidade, ter a fome, ter a sede de estar na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, cuida, Senhor, dos familiares. Cuida das nossas esposas, dos nossos maridos, Senhor, dos nossos filhos e filhas. Cuida, Senhor, dos nossos queridos. Que essas pessoas, Senhor, também sejam alvos do Teu amor agora. Senhor, e aqueles parentes, Senhor, nossos, que ainda não Te conhecem, Deus, começa a tirar todas as armadilhas do diabo, começa a tirar todas as prisões, começa a tirar todas as cadeias, em nome de Jesus. Nós queremos vê-los, Senhor, aqui servindo a Ti junto conosco, Senhor. Senhor, nos faz ver isso, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, e que daqui por diante nós venhamos a ser homens e mulheres de Deus na Tua presença, crescidos, Senhor,
pelo contato e pelo ensinamento que Tu tem nos dado, Senhor. Derrama da Tua graça sobre nós, Senhor. Fica conosco, alegra os nossos corações. Senhor, tira de nós todo e qualquer resquício do maligno. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos que através daquilo que nós oramos aqui hoje, nós cremos no Teu agir nas nossas vidas, Senhor. E cremos, Senhor, que a nossa vida vai ser outra daqui para frente. Porque nós sabemos, Senhor, quem Tu és. E agora nós sabemos, Senhor, quem nós somos em Ti, Jesus. Te louvamos nessa noite, Pai. Te bendizemos, Senhor, por aquilo que tem feito nas nossas vidas, mas por aquilo que Tu és em nós. Te louvamos por tudo, Pai. E oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe. Que você tenha o resto de semana abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz.